comemoramos amanhã a festa da Epifania do Senhor. A celebração no Brasil acontece sempre no domingo mais próximo a 6 de janeiro. Por esse motivo foi comemorado no último dia 3. O Evangelho nos apresenta a passagem dos 3 reis magos que oferecem presentes ao menino Jesus. E agora, para falar mais sobre a Epifania, e inclusive com um testemunho, porque é a partir do carisma, da espiritualidade dessa festa que surgiu uma obra de evangelização, nós recebemos remotamente a Doris Pereira de Almeida, que é membro fundadora da comunidade Epifania Consagrada Ordo Virginum. Espero que a pronúncia seja essa. Ela está falando com a gente lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Doris, seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos que aí se encontram e aqueles que nos assistem na TV Pai Eterno. Então, você falou e começou falando dessa linda festa Epifania e nós temos ouvido muito mais agora. Essa festa que a igreja aqui no Brasil celebrou no domingo passado e que a Igreja Universal e outros países vão celebrar agora no dia 6, amanhã. Essa festa bonita, que é a festa da Epifania. E é uma espiritualidade bonita do Evangelho de Mateus. Só o Evangelho de Mateus narra para nós essa passagem, onde os magos do Oriente vão encontrar um menino nascido em Belém. Esse menino que é o Salvador do mundo. Eles são guiados pela estrela guia e conduzidos por ela. Sobre essa festa. Doris, muito obrigada, viu, pela disposição de estar com a gente para falar desse tema tão importante e que, não sei se você tem a mesma visão que eu e o irmão também, não sei se tem a mesma visão, mas hoje nós falamos da Epifania do Senhor, manifestação de Deus. Como que você acha que o mundo está vivendo isso hoje? Nós celebramos essa festa tão bonita, como que você acha que essa manifestação de Deus está acontecendo no mundo de hoje? Pois é, esse termo, né, Epifania, que significa manifestação, a manifestação do Senhor, hoje, em pleno tempo de pandemia, um tempo diferente, nós somos testemunhas de diversas manifestações de Deus em nosso meio. E muito bonitas, por sinal. Belíssimas manifestações. Hoje, nesse tempo de pandemia, nós podemos, assim, perceber, testemunhar, é a melhor palavra, na solidariedade, na mão estendida, na fraternidade, na comunhão, união de muitas famílias, na redescoberta da casa, do lar, nesse ficar em casa, a redescoberta da importância, do valor da família, do ficar em casa e uma outra redescoberta, nossa casa comum. A manifestação de Deus nessa casa global, nessa casa que é comum a todos, onde todos temos direito e onde todos nós temos uma responsabilidade no cuidado. Então, essa palavra cuidar, porque a gente experimenta o cuidado de Deus para conosco, uma grande manifestação de Deus é o seu cuidado para conosco. Nós estamos sendo chamados a cuidar uns dos outros e cuidar dessa bela casa comum que é o nosso planeta, que o Senhor nos deu. Então, cuidar da natureza, cuidar de tantas coisas. Eu penso que a grande manifestação de Deus está aí, no cuidar e na solidariedade, na fraternidade de uns para com os outros. Somos todos irmãos. Ô, irmão, antes de você fazer a outra pergunta aí para Doris e a gente seguir o nosso papo, por que eu fiz essa pergunta? Porque talvez as pessoas que estão em casa nos acompanhando estão pensando assim, não, mas manifestação de Deus não está acontecendo, não. Olha quanta dificuldade a gente está vivendo. Por isso que eu fiz essa pergunta para Doris, para que as pessoas que estão nos acompanhando se abram a essa visão de fé. Deus está se manifestando de muitas formas, não é, Doris? Como você disse, nos ensinando a viver de uma forma diferente e experimentando o cuidado dele e nos capacitando também a cuidar do outro.
E na própria liturgia, né, na riqueza da liturgia dessa solenidade da Epifania do Senhor, a gente percebe que essa manifestação ela é universal, né? Jesus Cristo se manifesta a todos os povos e nós, batizados, né, nós que dizemos sim a Jesus, devemos também ser essa manifestação do amor de Deus hoje na vida de tantas pessoas. E aí, Doris, você tem, digamos, isso de forma muito ligada à sua vida de fé, porque você é fundadora de uma comunidade, né? De uma comunidade que decidiu ser uma manifestação, uma epifania de Deus na vida das pessoas, não é isso? É isso mesmo, então. Eu sou um dos membros, né, fundadores de uma comunidade de membros internos e externos, Vida e Aliança, é uma nova comunidade que fizemos a experiência do encontro com o Senhor, como os magos, os magos saíram cada um, como no Salmo 71, 72, que já narra esse pré-anúncio dos reis de Tarse, de Sabá, do Oriente, que virão ao encontro do Senhor, né? Na nossa vida também nós somos marcados pelo encontro com o Senhor. Eu fiz o meu encontro pessoal e é uma dimensão microcósmica da Epifania do Senhor, desse encontro, dessa manifestação de Deus pessoal, mas tem essa visão e essa dimensão macrocósmica que é o encontro dos magos com o menino que representa que o Deus que não veio só para um povo, não veio só para uma nação, para o povo hebreu, mas ele vem para todos os povos e nações. E nessa experiência do encontro pessoal com o Senhor, nós somos, como os magos, voltar por um outro caminho, que é um caminho mais amplo, do encontro com os irmãos, do encontro com o outro, que somos todos irmãos. E nesse outro caminho que eu fiz a experiência, os meus irmãos da comunidade Epifania também fizeram, nesse novo encontro, nós fomos plasmados por Deus, agraciados por Ele com um carisma, que é o carisma Epifania. E no carisma Epifania, o nosso carisma é glorificar a Deus na oferta da vida aos pobres e pequenos. Então, os magos do Oriente ofertaram ao Senhor aquilo que eles tinham de melhor. O ouro, que é a realeza de Deus, a realeza do Senhor, mas são os bens que nós temos. O ouro, a própria vida é o nosso ouro, é o nosso bem maior, né? É o ouro, é a nossa vida. Ofertaram um incenso, que é a oração. Jesus é o sacerdote por excelência. Nós ofertamos a Ele a nossa oração, o encontro pessoal com o Senhor, essa oração que pode e deve subir a Deus, que tem que ser verdadeira, como diz o Papa Francisco, para subir a Ele como um incenso agradável. E a mirra, o que é a mirra? Os magos ofertaram a mirra, que foi o unguento, que podemos dizer, né? Aquela que enfaixaram o corpo do Senhor quando ele morreu. Então, nós somos chamados a também enfaixar o corpo dos irmãos, pobres, pequenos, desprotegidos socialmente, desprotegidos, seja materialmente, mas emocionalmente. Esses irmãos que estão com a sua desproteção no nosso mundo, nós somos convidados a enfaixar também o corpo dele. Como? Com a solidariedade, com a mão estendida, com a ajuda material, com a ajuda espiritual, com a oração. Então, nós somos chamados aí a fazer também a nossa oferta, que passa por nós, mas tem uma dimensão muito ampla. A manifestação de Deus não pode ficar numa visão intimista. Ela é uma visão ampla que me leva a sair de mim e voltar por um novo caminho, a exemplo dos magos. Ô Doris, e diante do carisma de vocês, da comunidade Epifania,
eu sei que para vivermos bem a nossa missão, a gente tem que fazer experiência dentro de casa. Qual que é o maior desafio que vocês enfrentam para viver o carisma de vocês, começando dentro de casa, dentro da comunidade, e o desafio também para depois expandir toda essa missão e levar Deus para tantas pessoas? Eu acredito, Kaisa, que o primeiro desafio é permanecer dentro do chamado de Deus, ser fiel a cada dia ao chamado do Senhor. Porque nós, enquanto pessoas, filhos e filhas de Deus, mas pessoas humanas, nós temos o nosso pecado, as nossas fraquezas, nossas limitações, e a todo momento a gente quer viver uma fé muito intimista, muito para nós. Um Deus é o meu, é o Deus do eu. E o maior desafio é sair do Pai meu para o Pai nosso. O Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Eu acho que o maior desafio dentro de casa, internamente da comunidade, é ter vocações que entendam que o Deus não é para mim, para resolver os meus problemas, as minhas situações pessoais, mas o Deus é um Deus que é nosso. E é nessa dimensão da oferta da vida, quanto mais eu dou e oferto a minha vida, mais eu faço a experiência da cura, do desamor, da cura e da libertação interior. Essa é a nossa experiência. É dando amor que somos curados do desamor. Não é primeiro receber para depois dar. A oferta da vida, quanto mais você se oferta, quanto mais você sai de si, quanto mais você doa, mais é certo isso. Você é curado na sua dimensão profunda interior. E mais, você tem um entendimento desse grande mistério que é Deus. Deus é um mistério, você vai aprofundando. Quanto mais sai de si, mais você aprofunda nesse mistério e vai fazendo a experiência da beleza de Deus. Nós estamos conversando aqui com a Doris Pereira, que é fundadora da comunidade Epifania, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Nós partimos aqui, então, do significado espiritual desta solenidade e podemos apreciar a forma como uma comunidade de homens e mulheres deixaram, a partir dessa espiritualidade, assumir, né, um compromisso batismal, formando uma comunidade. Doris, como é que a sua comunidade vivencia isso? Então, vocês estão aí em Vila Velha, são várias casas, quem participa são solteiros, são casados, como é que é? Pois é, então, na comunidade Epifania, cabe todo mundo, porque uma graça da Epifania do Senhor é o acolhimento. Ele veio para todos os povos, todos os tempos, de todas as idades. Então, na comunidade Epifania, cabe todo mundo. Adulto, criança, nós temos tudo isso dentro. O idoso, a viúva, o solteiro, os celibatários também. Então, cabe todo mundo. Então, na comunidade Epifania, nós temos membros casados, cada um mora em sua residência, tem a sua família, participam ativamente da paróquia, não há uma separação, além dos trabalhos na comunidade. Também participam na sua paróquia. São membros que coordenam catequese, liturgia, são membros que cada um na sua comunidade tem uma atividade paroquial, participam ativamente. Pastoral da saúde e outros, e também tem atividade dentro da comunidade. E nós temos os membros internos, como eu, que vivemos internamente para dar conta de toda a dimensão do serviço da comunidade. Porque tem muito trabalho, sabe? Nós trabalhamos. Então, para dar conta mais, é uma dedicação mais exclusiva ao trabalho da comunidade, que nós temos as nossas diversas atividades aqui, que confiadas a nós pela igreja e que Deus se manifesta aí. Posso falar das nossas atividades? Por favor, eu só quero pontuar uma coisa antes de você apresentar, porque enquanto você falava, nós mostramos aqui algumas fotos
E Caísa, você percebeu a alegria dos membros dessa comunidade em servir? Eu acho bonito esse testemunho de alegria, porque estava todo mundo sorridente nessas fotos aí no trabalho da comunidade, né? Ô, irmão, é o que a gente sempre diz aqui, né? Quando nós servimos, o nosso coração se abre mais para a graça de Deus, nós deixamos de viver aquela coisa intimista, como disse a Tori, só para nós, é só nós. Não, nós nos abrimos para a graça, nos abrimos para o outro, e isso só pode causar felicidade no nosso coração. Então, com certeza que você que ajuda alguém vai fazer a experiência que todos lá na comunidade Epifania estão fazendo. E que agora a Doris vai contar pra gente um pouquinho desse trabalho, não é, Doris? Eu vou contar um pouquinho aí do trabalho. Então, nós já trabalhamos, nós temos 27 anos de existência. E logo de início, nos primeiros anos, sempre fomos muito acompanhados pelos arcebispos da Arquidiocese de Vitória, porque a sede da nossa comunidade é em Vitória. E Vila Velha também faz parte da Arquidiocese de Vitória. Então, a partir de Dom Silvestre, nascemos no arcebispado dele, Dom Silvestre, até Dom Dario hoje, passando por Dom Luiz Mancilha, todos os bispos foram muito próximos a nós. E Dom Silvestre nos confiou uma missão. Então, logo de início, foi o cuidado, lá na década de 90, gente, o cuidado com crianças e adolescentes com AIDS. Um tempo em que a AIDS era um boom, era a lepra lá do tempo de Jesus. As casas eram apedrejadas, pegamos isso, de levar as famílias, porque acompanhar criança com AIDS e adolescente com AIDS, você tem que acompanhar a família também. Então, nós temos esse trabalho até o dia de hoje. Nós atendemos famílias que vivem com crianças e adolescentes com AIDS. Que trabalho é esse? Ao longo do tempo, a AIDS deixou de ser esse boom, né? Então, hoje, nós mensalmente nos encontramos, nesse tempo de pandemia, inclusive, um tempo menor, mas continuamos, com essas famílias que são de extrema pobreza e oferecemos a cesta básica, leite, fraldas, repasse de todo tipo de doação e também a gente, antes da pandemia, tinha um encontro de oração, servíamos refeição mensalmente e também de formação e incentivo para o tratamento da AIDS. Isso nós continuamos fazendo. No tempo de pandemia foi até maior esse trabalho, porque tivemos que fornecer também material de limpeza, de higiene, máscara, e continuamos acompanhando assim. Fizemos a nossa festa de Natal anual, não deixamos de fazer, tudo no sistema drive-thru, e foi muito legal, porque eles levaram a ceia para fazer em casa com a família. Uma ceia já pronta, além das outras para fazer depois, né? Com tudo, com bolo, com doce, com salgado, com refrigerante, com o frango assado e tudo com doação. Esse é um dos trabalhos da família. Outro trabalho é a Casa Sagrada Família. É a casa dos pequeninos do Senhor. E é interessante eu falar aqui para vocês que todo ano no Natal a gente recebe um bebê, é o bebê do Natal, e é o juizado que traz. Nossa. Então tem 20 anos que nós temos a Casa Sagrada Família, que acolhe crianças hoje de 0 a 2 anos em situação vulnerável, desprotegido socialmente. O juizado traz esses bebês até nós, até que a situação, o processo dessa criança esteja resolvido. Então, a maioria vai para adoção, mas hoje o que nós recebemos, eu diria que a AIDS já não é o boom, nós recebemos crianças com AIDS, mas recebemos também, a grande maioria vem de filhos de mães que estão na drogadição, no crack, na rua. Então, quando elas têm esse bebê, a mãe abandona, sai do hospital, ou não pode sair com uma criança, um bebê, nesse estado que elas se encontram de crack, né, do uso do crack. Então, nós recebemos esses bebês e cuidamos deles, são nossos filhos temporários, é o nosso bebê, Jesus, temporariamente,
até que o juizado defina. Esse é um dos trabalhos, acompanhar essas famílias também, ver se alguém da família tem condição de ficar com essa criança ou serem adotados. Uma coisa legal para eu partilhar aqui é que nesse ano de pandemia, no mês de novembro, nós tivemos num único dia 6 adoções, 6 famílias que estavam vivendo, vamos dizer, um ano de pandemia não muito legal e se tornou o melhor ano da vida deles. O desafio ficou maior, né? Na verdade, né? A pandemia fez o desafio ficar ainda maior. Uma grande manifestação de Deus, né, Doris? Tem um outro trabalho também que nós fazemos na Prelazia de Lábrea, com as comunidades ribeirinhas. É uma longa história para chegar até o Barco Hospital Laguna Negra. Então, a partir de um barco hospital, a comunidade Epifania, ela faz seleção de médicos, técnicos, enfermeiros do Brasil todo. Reúne gente do Brasil todo e eles vão nesse barco com a equipe da comunidade, com seminaristas, padres, até o bispo vai da Prelazia de Lábrea, Dom Santiago hoje, mas era Dom Jesus. Começamos com Dom Jesus. A gente vai percorrendo o Rio Purus, levando o quê? O atendimento médico, dentário, a celebração da palavra nessas comunidades ribeirinhas que ficam por muito tempo sem missa, sem celebração da palavra, ouvindo o povo de Deus, rezando junto. Então, eu tenho muito carinho por esse trabalho e muitos testemunhos de conversão dos médicos que vão. Olha que bonito. Né? É uma experiência bonita de Deus. Importante dizer, para contextualizar, a Prelazia de Lábrea fica ali na região oeste do estado do Amazonas. E aí você percebe que nós estamos falando com a Doris, da comunidade Epifania, que está no Espírito Santo, digamos, no litoral brasileiro, na região leste do país, que vai lá na região, no extremo oeste do Brasil, lá na Amazônia, fazer missão. Gente, vejam o que a manifestação de Deus provoca na vida desta comunidade, provoca na vida dessas pessoas e provoca esse movimento de ir ao encontro de outras pessoas. Por isso, Doris, para a gente finalizar a conversa, agora eu quero algo assim do seu coração. Como essa manifestação de Deus modificou a sua vida e te fez este movimento de encontro aos irmãos? Mudou total, né? Eu sou pedagoga por formação, dando aula, fazendo faculdade, terminando faculdade, mas dando aula em escola pública, concursada no estado, escola particular, praticamente arrimo de família, com minha mãe, minha avó. Tive esse encontro com o Senhor que mudou tudo aqui dentro, me fez largar tudo, deixar tudo. Então, deixei a casa da minha família. Hoje minha mãe mora aqui comigo, mas eu deixei a casa da minha família, pedi exoneração do meu trabalho, demissão, e fui me dedicar a esse chamado, tendo a certeza que Deus falou no meu coração, vem e segue. E voltei literalmente por um novo caminho, totalmente desconhecido, não sabia para onde ia, o que ia dar, como que ia sustentar, não tínhamos nada, absolutamente nada, mas tivemos a voz de Deus manifestada através do arcebispo Dom Silvestre, na época, que nos abençoou, que deu a sua bênção e falou, vai. E nisso eu mudei aí a vida, esse encontro com o Senhor modificou a minha vida. E até hoje, são 27 anos, né? Não me arrependo. Acho que eu não nasci para outra coisa. Que benção. Fui chamado de Deus para fazer a vontade de Deus. Então, foi isso que a Epifania fez na minha vida. Foi essa manifestação de Deus na minha vida que me sustenta, que me anima, essa graça de Deus que me dá força a cada dia para continuar, que quando eu caio, Ele me levanta, me ergue, vamos.
é um Deus muito presente, muito próximo, que fala ao coração, mas que me impele cada vez mais a ir ao encontro do outro. Eu estou aqui emocionada, viu, irmão Diego? Eu também. Porque eu fico pensando assim, como a Doris, nós aqui, mesmo não estando numa comunidade, precisamos fazer essa experiência de um Deus próximo da gente que nos leva a seguir a vida, não parar. Nós precisamos fazer essa experiência e dizer o nosso sim a cada manifestação de Deus. Quando nós dizemos o nosso sim a cada manifestação de Deus, Deus vai se manifestando mais e mais nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Enfim, faça essa experiência você também. Queira fazer a experiência que a Doris lá na comunidade da Epifania está fazendo, que o irmão faz também sendo redentorista, que eu faço sendo uma leiga e que quero fazer muito mais. Queira fazer essa experiência com Deus, porque Ele sim se manifesta a cada segundo em nossa vida. É tão bom, não é, irmão? É fazer junto, partilhar dessa fé aqui no programa Pai Eterno. Exato. Eu quero agradecer demais a Doris Pereira de Almeida, que é membro fundadora da Comunidade Epifania, por nos ter dado uma catequese bonita sobre a festa da Epifania, não somente, digamos, na teologia da festa, da espiritualidade da festa, mas com seu testemunho de fé tocada, transformada por essa manifestação de Deus. Obrigado pelo testemunho, pela boa conversa nessa tarde aqui no programa Pai Eterno. E eu deixo aqui um abraço especial do Marcos Túlio. Quando você falou aí dos bispos de Vitória, você não falou aí do Marcos Túlio, que quase foi bispo em Vitória. Ele também falou para mim, manda um abraço para Doris, manda um abraço para Doris. Ai, meu Deus. Um abraço para ele também. Eu que agradeço, viu, para vocês. Eu falei, não tenho muita assim, coisa com televisão, né? Mas agradeço ao Marco Túlio por ter lembrado de nós, ele é muito querido, trabalhou muito aqui na Arquidiocese, na Catedral de Vitória. Um abraço para ele, um abraço para vocês. Eu tenho que agradecer muito a vocês pelo carinho, pela atenção. Obrigada. Obrigado pelo testemunho, viu?